Alô, boa noite, irmãos. Estamos começando mais uma palavra pastoral. Hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto. Nós estamos caminhando na nossa série em 1 Timóteo, que tem nos ensinado, tem nos desafiado a como nós vivemos na casa de Deus, que é a igreja. No nosso caso, Igreja Batista Maranata, tá bom? E é isso aí, pessoal. Acho que nós já temos aqui bastante gente. Vamos começar, senão vai ficar muito tarde. E vamos que vamos. Excelente, pessoal. Vamos orar? Aí nós começamos, então, mais esse tempo aqui de reflexão na mensagem de ontem, assim como destrinchando as perguntas do guia de discussão para o agrupe, para os pequenos grupos. Você deve recebê-lo em breve. O Gustavo irá postá-lo no grupo de líderes. Também dê um toque para ele para colocar nos grupos da igreja. Assim, todos têm acesso e você pode receber e já usar, inclusive, para sua meditação durante a semana. Então, vamos lá. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque é aqui que o Senhor mais uma vez nos reuniu, e é aqui que nós chegamos diante do Senhor como igreja, Igreja Batista Maranata, para refletirmos, ó Deus, sobre a mensagem de ontem, sobre fidelidade. Conceda-nos a graça, ó Deus, de crescermos de forma fiel, conceda-nos a graça de sermos a igreja que o Senhor quer que sejamos, de acordo com a Tua palavra, pautado pela Tua palavra. Te louvo a Deus porque isso é possível por meio do uso da tecnologia. Te louvo a Deus porque tem sido possível ao longo da nossa história, quando nos reunimos, quando nos estimulamos em amor. Guia, ó Deus, esse tempo, em nome precioso de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Vamos dar início, então, ao nosso tempo aqui. E se você tiver alguma pergunta referente ao sermão de ontem, já quiser postar, ao longo do processo aqui, eu vou tentar olhar, se por alguma razão eu não responder, repita a sua pergunta, e assim a gente vai interagindo sobre o conteúdo de ontem. Nós chegamos em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 10, para refletir, entre outras coisas, sobre fidelidade. Eu vou ler o texto mais uma vez, em 1 Timóteo, capítulo 4, eu espero que você tenha uma Bíblia aí perto de você, e nós vamos ler mais uma vez o texto, e aí revisarmos os pontos principais que nós fizemos ontem na mensagem, tá bom? Então, diz assim o texto bíblico, 1 Timóteo 4, de 6 a 10. Boa noite, Maria de Lourdes. Boa noite, Matan. Deus abençoe vocês. Vamos que vamos. Vamos lá. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e daqui há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Bom, a passagem então foi dividida em 3 pontos, apenas para nos organizar no entendimento da sua mensagem. E o primeiro ponto tinha a ver com a fidelidade ministerial que expõe a mentira. É óbvio que o texto ele está endereçado a Timóteo, mas nós já fizemos o ponto em que essa carta não era apenas para ser lida e guardada na gaveta por Timóteo, mas ser lida diante de toda a comunidade. Tem muita coisa aqui para todos nós, não só pastores, não só líderes. E a questão da fidelidade ministerial, ela é vista no fato de que a pregação da verdade, o tornar conhecido, exposto diante dos irmãos a verdade, irá expor a mentira, irá tornar evidente a mentira. Então, o ministro fiel, ele vai tornar conhecida a verdade, e a verdade exposta irá tornar evidente a mentira dos demônios. Talvez seja um pouco forte o termo demônios aqui, mas é justamente a sequência do argumento do apóstolo Paulo, lá no versículo 1, quando ele mostra que o falso ensino, esse falso ensino que era pregado pelos falsos mestres, vinha de espíritos enganadores, de demônios. Então, o ponto é feito pelo próprio apóstolo Paulo. Foi lido também, eu coloquei essa citação, ela está no seu guia também, e é de João Calvino. João Calvino disse o seguinte, refletindo sobre essa fidelidade do ministro.
Nós não queremos proclamar de forma apropriada a palavra de Deus e edificar a igreja, a não ser que sejamos cegos para os homens e blindados contra o desejo de querer o respeito e louvor de homens. Não devemos nunca querer o reconhecimento por nossa inteligência, nosso aprendizado e nosso discurso. Tudo isso precisa ser esquecido se iremos edificar a igreja de Deus e se quisermos fazer o trabalho de tal forma que o mestre que nos comissionou esteja alegre com o nosso trabalho e ministério. Resumindo isso, nós podemos dizer o seguinte: sirva pessoas, mas o mestre é sempre Jesus. Não é atrás da opinião de pessoas, do louvor de homens, do reconhecimento da igreja que nós servimos. Nós servimos porque queremos ouvir da boca do bom mestre, servo bom e fiel. Nós servimos pessoas, sim, mas o mestre é Jesus. É ele quem nos diz como servir pessoas e não as preferências das pessoas. Isso é muito importante para que a gente não fique de um lado para o outro e simplesmente levado pela aprovação ou reprovação de pessoas. Bom, o caminho da verdade, então, é um caminho de exercício de fidelidade. Muito importante caminharmos nessa direção. O caminho da verdade é um caminho de exercício de fidelidade. A fidelidade cristã, então, é algo que nós trabalhamos, que nós cultivamos. Nós somos chamados a crescer nessa fidelidade. O segundo ponto, levando nos versículos 7 e 8, é que a piedade fiel, ela guarda a esperança cristã. No sentido de que, conforme nós crescemos em piedade, conforme nós nos exercitamos na piedade, isso é feito com os olhos fixos na esperança. Ou seja, alguém que está crescendo espiritualmente está guardando a esperança nesse sentido de que precisa estar focado em Jesus para continuar crescendo, tá bom? Então, devemos guardar a esperança cristã, rejeitar os ensinos mentirosos. Falsos mestres, eles devem ser esperados, mas nunca tolerados, ok? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, eu já vi a pergunta que a Rose colocou, né? Explicar um pouco mais. Sirvo pessoas, mas o mestre é Cristo. Ok, excelente. Todo o nosso serviço a Deus, de natureza espiritual, vai encontrar o seu contexto no serviço a pessoas. Aquilo que nós fazemos e existimos como cristãos não é feito numa caverna, como um ermitão. É feito na comunidade de Jesus, a igreja. Então, servir a Deus vai ser traduzido naturalmente em servir pessoas. Aliás, foi o próprio Jesus que, quando exortou seus discípulos sobre essas coisas, né, os discípulos perguntaram, aqueles que caminhavam com Jesus, mas quando foi que nós não servimos o Senhor, né? Não demos, toda vez que alguém tinha sede, dava um copo de água, servia alguém, etc. Nós estávamos servindo quem? Jesus, né? Então, o serviço a Deus, ele é traduzido em serviço a pessoas. Mas o fato de que o mestre é Jesus nos mantém focado. O mestre não são pessoas. Quando eu tenho o meu mestre em pessoas, eu vou me equivocar no serviço a elas. Eu vou estar procurando a aprovação de pessoas e não a aprovação de Deus. Aí eu começo a jogar para a torcida. Aí eu começo a pregar o que elas querem ouvir, no caso, por exemplo, dos pastores. Ou no caso dos irmãos, você começa a dizer aquilo que as pessoas querem que você diga, você vai evitar exortações, porque você quer a aprovação de pessoas e você não quer a aprovação de Deus. Aí o mestre deixa de ser Jesus e passa a ser pessoas, isso é perigoso. Então, nós servimos pessoas? Sim, nós servimos pessoas. Como nós servimos pessoas? De acordo com o mestre, e o mestre é Jesus. Então, essa que é a diferença aí, é isso que quer dizer com servir pessoas, mas o mestre é Cristo. Não sei se isso ficou mais claro, se ajudou a gente a entender o contexto aqui. Deu para entender? Dá um sinalzinho depois aí, Rose, se isso foi o suficiente. Se não, desdobra aí, joga aí que a gente faz outro parênteses, tá bom? Então, é um exercício de fidelidade. Nós somos chamados, então, a guardar essa esperança cristã, sabendo que esses falsos mestres, eles devem ser esperados, mas nunca tolerados, tá bom? Eles nunca são tolerados. Simplesmente ensinar o que é verdadeiro e nos afastarmos do erro e doutrina falsa não é suficiente. Então, isso é muito importante também.
Nós temos um grande apreço pela verdade, isso não é errado, muito pelo contrário, deve ser encorajado, e é nessa batuta que a gente tem que seguir, ok? Pregando a verdade, discernindo o erro, esse é o ponto, inclusive, que Paulo destrincha esses conceitos com Timóteo. Mas abraçarmos a verdade na sua totalidade. E a totalidade da verdade inclui a sua utilidade. Nós pregamos a verdade e a verdade é pregada de forma correta, buscando o propósito pela qual ela nos foi dada. E parte do erro que acontecia no contexto aqui de Paulo ministrando a Timóteo era que justamente eram homens que ficavam aí atrás de, ele fala, de fábulas profanas e de velhas caducas. Eram coisas que não tinham utilidade para a vida cristã. Ficavam especulando coisas que não nos foram reveladas. Não é? O exercício teológico é uma bênção e a gente deve, obviamente, se apropriar dele. Mas quando nós começamos a especular em cima de respostas que não nos foram dadas na palavra de Deus, nós estamos nos desviando do propósito que a palavra de Deus nos foi dada. Deus não vai dar todas as respostas que você quer, Deus não vai dar todas as respostas a toda pergunta que você tem. Mas ele deu todas as respostas que você precisa para crescer a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então, isso é muito importante para a gente não ficar preso em simplesmente aquilo que Paulo fala de fábulas profanas e de velhas caducas, tá bom? Então, tem o pessoal chegando aí, boa noite, Tiguelo, boa noite, Marina, mãe, boa noite, Fiinha, tá bom? Boa noite vocês que estão chegando aí, tá certo? Então, nós já estamos no segundo ponto aqui na revisão da mensagem, e aí Paulo, obviamente, chama Timóteo a exercitar-se pessoalmente na piedade. Esse exercício, ele é pessoal, nós fizemos o ponto isso na mensagem, né? Pessoal. O maior interessado no seu crescimento espiritual, no conhecimento de Cristo, precisa ser você. É você quem precisa se exercitar na piedade. É você que precisa crescer no conhecimento de Cristo. E isso nos tira, então, desse assento de torcedor, né? De simplesmente vibrar com verdades sendo pregadas, mas que não são apropriadas com fé e transformando o nosso coração. Então, considere essas coisas, tá bom? É pessoal. O proveito da piedade, então, é que transcende a vida aqui e agora. E aí nós vimos no versículo 8, né? O exercício físico para pouco é proveitoso. O apóstolo Paulo não tem em mente a academia do seu bairro, ou aquele parque, né, os aparelhos para idosos no parque. Olha, tá vendo? Aquilo lá é inútil. O apóstolo Paulo está dizendo que aquilo tem pouco proveito. Não é isso que ele tem em mente. Ele está vindo numa sequência do seu argumento e ele está falando daquelas práticas, aquelas práticas que o falso ensino, os falsos mestres se submetiam, ou pelo menos diziam para se submeter, que eram práticas ascéticas, que eram práticas de restrições físicas, como, por exemplo, abster-se do alimento, abster-se de casamento. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, esse exercício físico, para pouco ele é proveitoso. Essas coisas têm até aparência de sabedoria, ele vai dizer lá em Colossenses 2, de 20 a 23. Mas elas não têm valor algum contra a sensualidade. No nosso caso, seriam coisas que nós nos submetemos a fazer, que têm um pouco de proveito em nos manter longe do mundo, em nos lembrar de coisas que nós devemos fazer. Mas melhor ainda é exercitar-se na piedade. O exercício físico tem pouco proveito, mas o valor mesmo é o exercício na piedade. A piedade, para tudo, ela é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. E agora a gente fica se perguntando, então, o que é esse exercício na piedade? A gente sabe que o mistério da piedade, ele foi dito lá em 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Há uma grande utilidade em meditar, conhecer, se apropriar do que Cristo Jesus fez por você. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15, ele destrincha uma oração para que os efésios conheçam a riqueza do seu chamamento. Em Efésios capítulo 3, ele ora para que os efésios conheçam o amor de Deus. Filipenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, 1 Tessalonicenses capítulo 1, são todas orações para que o apóstolo Paulo faz
para que os fiéis, para que os cristãos, para que os seus discípulos cresçam no conhecimento de Jesus. Em Colossenses capítulo 3, depois ele dizer que essas coisas todas, que têm aparência de sabedoria, não têm valor algum contra a sensualidade, ele diz para a gente pensar as coisas do alto, buscar as coisas do alto. São essas coisas que são proveitosas. É o meditar no que Jesus Cristo fez por você. É meditar na sua identidade em Jesus. É se apropriar dessas coisas e então nós começamos a entender de que eu estou livre do pecado. Então eu começo a entender o propósito que Deus me chamou para viver. Eu começo a entender de que existem coisas que têm valores eternos, existem coisas que vão se passar como um vento, que são vaidade. É à luz do Evangelho, então, que nós começamos a tomar decisões e a viver. Por isso é importante o propósito de tudo aquilo que você faz. Se cada um dos nossos ministérios estiver bem enraizado nisso, de que o que nós fazemos é à luz do que Cristo fez por nós, não é a edificação do nosso pequeno reino aqui na terra. Você já imaginou como as coisas começam a fluir de uma forma muito mais tranquila? Elas começam a ter impacto não só no nosso comportamento, não é isso, mas no nosso coração. Então, a gente fez até esse ponto, né? Às vezes a gente pensa assim, olha, principalmente falando da juventude, né? Olha, é importante que eles vão na igreja, pelo menos eles não estão no mundo. Sim, tem o seu proveito. Mas ainda mais proveitoso o quê? Ainda mais proveitoso a piedade. Porque com a piedade, o temor do Senhor no coração, eles estão prontos para pensar o que é certo. E ter uma vida de fato íntegra, que não se trata simplesmente de cercear possibilidades, mas eles vão começar a olhar essas tentações como oportunidades agora para testemunhar de Cristo Jesus, vencer o pecado e, de fato, experimentar a vitória. Então, isso é importante a gente entender o que é esse exercício físico ligado a essas práticas todas desligadas do poder do Evangelho e o que é o exercício na piedade, é nós nos apropriarmos mais daquilo que Cristo fez por nós. Na semana passada eu mencionei para vocês do livro que eu tinha começado a ler, e eu li ele durante a semana passada, né? Que é aquele Garota Gay, Bom Deus, né? Da editora Fiel. É um lançamento da editora Fiel. É o testemunho de uma moça, obviamente, que sai do estilo de vida homossexual e conta toda a trajetória dela com Cristo Jesus. O livro é fascinante porque ilustra bem os pensamentos dela nesse exercício da piedade. Como que ela se apropriou do evangelho justamente para lutar contra algo que estava enraizado na sua carne e que tinha sido resultado de muito tempo num pecado habitual. Não só referente à homossexualidade, mas a tudo aquilo que eu e você experimentamos em termos de vida cristã, uma excelente leitura e de uma forma muito vívida. Ela explica esses conceitos, né? Na sua própria vida, no seu testemunho. Esse exercício na piedade. Então, considere o propósito de tudo aquilo que você faz, né? Chegou mais gente, boa noite, Lídia, boa noite, Teovina, e assim a gente vai caminhando aqui na nossa live, tá bom? A promoção da piedade, ela é trabalhosa. Fidelidade envolve suar a camisa, né? Então, crescer em fidelidade, vamos ajustar já as expectativas. Vai ser um trabalho árduo. Não tem como esperar diferente, vai ser um trabalho árduo. Então, Paulo capta a ideia da piedade, né, que trabalha lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Nós vimos quando ele diz que o nosso trabalho não é vão. Depois de expor toda a questão da ressurreição, depois de expor o evangelho, nos versículos 1 a 4 do capítulo 15. João Calvino resume, então, para nós da seguinte maneira: Deus quer que aprendamos a contemplar a vida dos céus, que nosso Senhor Jesus ganhou para nós, a renunciar o mundo e todos os seus desejos e dar a ele completa obediência. E enquanto trabalhamos arduamente, descansamos nele. Deus quer que a gente contemple essa vida que ele ganhou para nós dos céus. E isso vai ser traduzido em dizer não para a carne. E isso vai ser traduzido em dizer sim para a obediência, enquanto trabalhamos arduamente, descansamos nele. Olha que precioso isso. É o evangelho se tornando real, palpável, e vivemos à luz das realidades do evangelho. Então, considere isso, tá bom? Então, nós terminamos com algumas implicações. A fidelidade é construída a partir da verdade, a verdade que ouvimos,
e cremos não é apenas o que é certo, mas útil nos conformar a Jesus. O falso ensino e inútil ensino precisa ser rejeitado. Fidelidade é exercida, então, com as bases do Evangelho, vivendo tudo à luz do que Cristo fez por nós. Fidelidade é mantida com os olhos fixos em Jesus, lançando a base da nossa esperança. Todo esse resumo aqui que eu passei para você, tá certo que eu destrinchei algumas outras frases, ele vai estar disponível no guia do Agrupe. E aí veio as perguntas, tá bom? Primeira pergunta, sobre fidelidade cristã. Reflita. E se o segredo da fidelidade não for algo que eu faça, mas algo que Cristo fez por mim? Então, eu peço que nessa discussão aí do pequeno grupo, né, você simplesmente reflita com o pessoal, né? Olha, o segredo da fidelidade, né? A gente sempre pensa de uma forma muito pragmática, como uma receita de bolo. Olha, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Se eu fizer uma devocional de manhã, fizer uma devocional à tarde, e se eu memorizar versículos, eu vou ser fiel, né? E, de novo, são coisas boas, mas são coisas que estão partindo da minha carne e não daquilo que Cristo fez por mim. Então, de alguma forma, nós precisamos colocar a nossa fé e a nossa confiança no que Cristo fez por mim e deixar, então, que aquilo que Ele fez por mim seja o que irá me motivar a fazer o que eu vou fazer. Que seja a minha devocional, a memorização de versículos. Boa noite, Maria. Entrou mais gente aí. De que maneira a compreensão da mensagem do Evangelho nos move à fidelidade? Agora, exclusivo para você que está aqui na nossa live pastoral, não está no guia de Agrupe, mas uma boa passagem para você colocar aqui como uma ajuda é 2 Coríntios 5,15. Naquela passagem, o apóstolo Paulo nos ajuda a ligar o que Cristo fez por nós e como nós vivemos. 2 Coríntios 5,15. Anota aí para você já ajudar você a responder a primeira pergunta do guia de Agrupe. E esboce uma definição prática de fidelidade ligada ao mistério da piedade. Okay? Essa daqui é para queimar neurônio, hein? Uma definição prática de fidelidade. Como é que você define fidelidade cristã à luz daquilo que a gente viu na mensagem de ontem, no domingo, à luz daquilo que você tem refletido nas passagens, certo? Então, é uma vida coerente com o Evangelho. É uma vida coerente que reflete a esperança que nós temos da promessa do Senhor. São aspectos aí para você já ir pensando e ensaiando a sua definição prática de fidelidade cristã. Pergunta 2. Leia Gálatas 1:2. Gálatas 1:2, eu vou ler para você. Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Por que é impossível servirmos a Cristo se estamos preocupados com o reconhecimento das pessoas? Isso volta um pouco à pergunta que a Rose fez, a gente destrinchou aqui, né? O que significa servir pessoas, mas o Mestre é Jesus? Como o temor a homens impacta nosso serviço ao Senhor? É importante a gente refletir sobre todas essas coisas, né? Pergunta 3. Como podemos nos exercitar na piedade? Pô, essa vai ser difícil, hein? Essa é central naquilo que a gente descobriu na passagem, e eu acho que o próprio exercício de tentar responder essa pergunta já vai ser muito proveitoso para você. Assim espero. Tá bom? 4. Quais são os sinais de que a verdade do Evangelho ainda não está enraizada em nosso coração? Eu sugeri para você algumas na mensagem de ontem. Nós falamos um pouco sobre uma oração fria, a falta de desejo de conhecer o Senhor, a indisposição de estar com os irmãos em comunhão. Isso são sinais de que a verdade do Evangelho ainda não está enraizado no nosso coração. Se você se identifica com algum deles, adivinha só, né? Cabe arrependimento, cabe confissão, cabe dizer para o Senhor, olha, meu coração não é inclinado ao Senhor como eu gostaria que fosse. Eu confesso que eu estou perdido com tantas distrações nesse mundo. Eu confesso que eu fico me exercitando fisicamente, ou seja, eu acredito que vida cristã se resume a uma série de práticas que eu faço, coisas que eu deixo de fazer, que até tem um certo proveito, mas tem se mostrado inútil na luta contra a carne. Então, esse é um ponto que o apóstolo Paulo faz. Então, a gente tem que se exercitar na piedade, naquilo que Cristo fez por nós. Aí nós vamos começar a experimentar passos concretos, porque é o Senhor agindo em nós.
Pergunta 5, você já se sentiu cansado no serviço ao Senhor? Nós falamos também sobre isso, né? Sobre esse cansaço, principalmente por causa do versículo 10 de 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. E aí, no versículo 10, o apóstolo Paulo fala de labuta, de esforço sobremaneira, né? Então, não é surpresa para ninguém, pelo menos no Novo Testamento, de que envolve muito cansaço físico servir ao Senhor. Como podemos saber se o cansaço que sentimos é legítimo ou se estamos cansados por tentar fazer pelas nossas próprias forças aquilo que só o Senhor é capaz de fazer? Então, eu até mencionei para os irmãos ontem na mensagem, né, de que se fala muito sobre a questão do burnout, né, que tem consumido não só pastores, mas crentes em Cristo e também pessoas que não conhecem a Cristo. E o cansaço, ele é esperado. Nós vamos experimentar cansaço. Só que mais importante do que tentar, na verdade, o ponto não é evitarmos o cansaço, é estarmos cansados pela razão correta. É estarmos cansados nos exercitando em piedade, no serviço do Senhor, cuja natureza é espiritual, tá bom? Então, como equilibrar o serviço diligente e descanso no Senhor? Essa daqui vai para você para pensar, tá bom? Como equilibrar serviço diligente, estou cansado que estou servindo ao Senhor, com descanso no Senhor. Eu vou ler mais uma vez a citação de João Calvino, e a gente já vai encerrar esse tempo daqui a pouco e vamos nos encontrar lá no Meet para um tempo de oração. Então, se você tem uma pergunta ainda sobre o sermão de ontem, a mensagem de ontem, faça, porque daqui a pouco nós vamos encerrar esse tempo aqui, tá bom? Então, olha só o que Calvino resumiu para nós. Deus quer que aprendamos a contemplar a vida dos céus que nosso Senhor Jesus ganhou para nós, a renunciar o mundo e todos os seus desejos e dar a ele completa obediência. E, enquanto trabalhamos arduamente, descansamos nele. Descansamos nele. Tá bom? Então, isso capta aí para nós esse equilíbrio que você vai conversar durante essa semana no grupo, entre servir ao Senhor e ficar cansado, e o cansaço que vem porque nós estamos nos esforçando na carne. Então, considere essas coisas aí. Não sei se tem alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, não só do sermão de ontem, da mensagem de ontem, como também das perguntas propostas para discussão no grupo essa semana. Espero que seja uma bênção para você e para o seu agrupe, conforme nós lembramos de elementos tão importantes para a nossa caminhada. E que tenha ficado um pouco mais claro. Eu sei que a gente está lidando com os conceitos assim meio diferentes, né? Mas eu espero que tenha sido esclarecedor para você em alguns pontos. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não sei se o Walter já jogou o link, enquanto a gente fala aqui. Já jogou o link. Obrigado, Walter. Já vou jogar nos grupos oficiais aqui da igreja também. Já está lá. Alguma pergunta, alguma dúvida? Se não tiver, nós vamos entrar lá no nosso Meet para oração. Obviamente, nós vamos orar os temas que nós vimos ontem no sermão, na mensagem, orar para a nossa igreja, orar uns pelos outros, orar para os irmãos que estão padecendo com a sua saúde. Nós temos lembrado... Ok, excelente. A Fabiana fez uma excelente pergunta aqui, ó. Pastor, poderia explicar piedade, vida de piedade, Fabiana, tá bom? Deixa eu colocar a pergunta aqui para você. Ok, essa, Fabiana, é a pergunta de $1 milhão, né? Ela é central na mensagem. E eu acredito que a resposta a ela que eu vou te dar agora, talvez ela seja um pouco satisfatória, mas essa é a caminhada da vida cristã. Crescer no exercício da piedade. O que vai ajudar bastante é quando nós entendemos o conceito de piedade no Novo Testamento com o paralelo do temor ao Senhor no Antigo Testamento. Por que isso nos ajuda? Porque nos ajuda a entender de que piedade não é simplesmente viver cantando canto gregoriano nos monastérios, vestindo pano de saco, não é? Não é essa vida piedosa, né? Etc. Né? Mas é uma vida de reverência a Deus traduzida numa vida de santidade no dia a dia.
Da onde a gente tira isso? Bom, esse paralelo de piedade e temor do Senhor nos ajuda a entender de que a manifestação do temor do Senhor, principalmente no livro de Provérbios, é vista numa vida de sabedoria. E a sabedoria de Provérbios, ela não é desligada, ela não é desgarrada da espiritualidade. Porque o sábio é alguém justo, o sábio é alguém que teme ao Senhor. Então, ou seja, esse exercício na piedade é uma vida coerente com o conhecimento de Deus. É uma vida coerente em santidade, na sua manifestação externa, com o Deus que nos salvou e nos mandou Jesus. Por isso que o mistério da piedade não está simplesmente nas coisas externas que nós fazemos, mas o centro dela é quem Jesus Cristo é e fez por nós. 1 Timóteo, e fez por nós. 1 Timóteo 3,16. E aí o apóstolo Paulo destrincha isso lá em Colossenses 3, versículos 1 a 4, né? Isso aqui eu não mencionei ontem, mas fica aqui um bônus para quem está na live, né? Em Colossenses 3, versículos 1 a 4, ele fala: se fostes ressuscitados com Cristo Jesus, aí ele fala da nossa união com Cristo, não é? Isso é o mistério da piedade. Algo aconteceu, algo sobrenatural aconteceu quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e depositamos fé em Jesus. Nós que estamos unidos com Cristo, nós pensamos a coisa do alto e buscamos as coisas do alto. E o que é buscar as coisas do alto? O que é viver, não para aqui, no presente, mas para o Senhor. Aí eu começo a entender que tudo aquilo que eu faço aqui na Terra está ligado com o propósito eterno. Olha como isso nos ajuda. Se eu estou desligado do mistério da piedade, simplesmente me exercitando fisicamente com as coisas que têm aparente sabedoria, eu não consigo enxergar os propósitos divinos, por exemplo, na provação. Eu fico que nem uma barata tonta, simplesmente tentando entender quando que Deus vai acabar com essa prova, mas eu não estou percebendo o que ele está fazendo no campo espiritual, ligado à minha santificação, porque eu não tenho o mistério da piedade, não estou me exercitando nele. Então é esse temor do Senhor que vai ser traduzido em ações práticas, que às vezes se confundem com um mero exercício físico religioso, mas que está ligado com aquilo que Cristo fez por nós. Então a gente precisa saber a razão de tudo aquilo que a gente faz. Não só no contexto da igreja, mas no nosso contexto individual. Se você vai para a igreja, você tem que saber por quê. Por que você vai para a igreja? Nós vamos adorar a Deus. Nós vamos louvar a Deus. Esse Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer no meu lugar, morrer no seu lugar, nos deu vida eterna. Ele é digno de louvor e agora ele me chama para viver para ele. E uma das formas que eu vivo para ele é adorando, eu vou para a igreja. Não só eu vou para a igreja por isso, mas também a palavra de Deus fala que quando eu me junto com os meus irmãos, é para exortá-los. Eu vou servir meus irmãos exortando-os, porque o Mestre Jesus mandou fazer isso. Você percebe como esse exercício da piedade começa a dar razão porque a gente faz as coisas. E quando a gente simplesmente faz um exercício físico desligado dos propósitos, agora você está começando a entender o que eu estou definindo como exercício físico, não é ir na academia, não é? Mas essas atividades religiosas de restrição, de tentar refrear minha carne, fazer coisas para o Senhor, mas desligados do propósito que Deus nos fez, são insuficientes. Por isso muitos nos deixaram, com pessoas que caminharam com a gente, fizeram uma porção de coisas que pareciam sabedoria, que pareciam santidade, mas não estava ligado com o mistério da piedade, aquilo que Cristo fez por nós. Tá bom? Então, eu não sei se isso responde, se eu confundi mais você ou não, Fabiana. Me dá um alô aí. Tudo bem? Bom, eu fui me empolgando aqui, quase virou uma outra mensagem, né? Eu espero que tenha sido suficiente, tá bom? Não sei se tem mais alguma pergunta, porque se não tiver, nós vamos lá para nossa reunião de oração. Tudo bem? Então, Deus abençoe vocês. Ok, Lídia respondeu. Ok, Fabiana respondeu. Excelente, muito bom. Então, nós vamos encerrar esse tempo aqui. Que Deus abençoe ricamente você. Para aqueles que não vão estar na nossa reunião de oração, eu espero que as verdades que nós compartilhamos ontem, que vem da palavra de Deus, aquilo que nós refletimos, que vem da palavra de Deus, fique impresso no seu coração. Aquilo que, porventura,
ainda são opiniões pessoais e que Deus, eu espero, nessa caminhada minha, na minha jornada pessoal, há de santificá-la, que essas coisas fiquem esquecidas na tua cabeça, mas que fique a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe você. Até mais. Nos vemos na reunião de oração.